Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde. Uma ótima segunda-feira para você que sempre nos acompanha. Estamos começando mais um programa Fagulhas de Luz, aqui pela 87 FM e pelas redes sociais do nosso amigo escritor espírita Sidney Fernandes, a quem eu cumprimento agora. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Boa tarde, Theo. Boa tarde a todos os ouvintes. E nós estamos ainda elaborando perguntas para o Sidney relacionadas ao tema do seu novo lançamento, o seu mais recente livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, onde ele aborda medicina e espiritualidade sempre ali caminhando juntas ou começando novamente a caminhar juntas. E a pergunta de hoje, Sidney, ainda abordando novamente o caso de Fernanda, esse caso de Fernanda, ele serve de exemplo para todos nós, Sidney? Sem dúvida, Theo. Fernanda, uma moça católica, foi atrás de uma médica amiga dela, que é a doutora Ana Clara, esposa do personagem principal do meu livro, Dr. Galton, e ele reuniu uma equipe de pessoas para ajudar Fernanda, que tinha problemas de vista, tinha um problema de paralisia facial, tinha problema de pele, enfim, uma moça que teria como destino a infelicidade, uma qualidade de vida muito baixa. Acontece, Theo, que Fernanda sempre dedicou-se ao bem. Ela cuidava da sua mãe, cuidava de pessoas de idade, arranjava tempo para ir à igreja e era uma pessoa de bom coração. E essas pessoas são sempre auxiliadas pela espiritualidade maior. Não importa o nome que venhamos a dar, se é anjo da guarda, se é espírito de luz, se é o Espírito Santo, o que importa é que Deus não deixa aquelas criaturas que se dedicam e fazem o melhor de si para o próximo, não deixam essas pessoas isoladas, sem ajuda, sem consolo. No caso específico de Fernanda, ela foi largamente acolhida, intuída e protegida pela espiritualidade maior. Eu acho que serve para nós, Theo, a ideia de que todos nós podemos perfeitamente superar os nossos problemas, superar as nossas doenças, desde que nos apeguemos a Deus, às coisas do bem, façamos o melhor na nossa vida em relação ao próximo, porque desta forma estamos atraindo forças positivas. E com isso, médicos, enfermeiros, benzedeiras, pastores, padres, receberão o influxo da espiritualidade para ajudar essa pessoa que está precisando de apoio. Nós estamos falando sobre o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, que é o novo livro de Sidney Fernandes, que você encontra no site www.sidneyfernandes.com.br, e também nesse site você encontra artigos, palestras e, claro, programas anteriores do Fagulhas de Luz. Caso você tenha perdido algum programa aqui na 87 FM, acesse www.sidneyfernandes.com.br e lá você encontra um vasto material sobre a doutrina espírita e, claro, muitas das coisas criadas, elaboradas, artigos escritos, palestras do nosso amigo Sidney Fernandes. Sidney, a pergunta de hoje é a seguinte: quais são as palavras do médico Marcelo Occhiuto sobre o caso que inspirou a narrativa de Fernanda? Dr. Marcelo Occhiuto, a quem publicamente apresentamos o nosso agradecimento, porquanto ele retirou o caso de Fernanda do seu trato pessoal, era uma das suas pacientes. É claro que nós alteramos o nome, mas o caso é o mesmo. E ele nos mandou uma mensagem dizendo que, mesmo que a pessoa tenha muita tristeza, independentemente da situação em que se encontre, espere trabalhando, vigie seus pensamentos, aguarde os dias melhores. Então, doutor Marcelo, Theo, chama-nos a atenção para a necessidade de nos apegarmos a Deus, independentemente da religião. Quando tivermos algum problema, alguma necessidade, alguma angústia,
algum estresse, sentirmos que estamos nos aproximando da depressão ou acharmos que a vida não vale a pena, temos que nos apegar a Deus, à nossa religião, seja qual for a religião. E o doutor Marcelo é um oftalmologista, mas é um homem assim de uma bondade tremenda, um coração enorme, chama-nos para o convite da libertação da tristeza. Você deve se ocupar, não permitir-se ter horas vazias. Procure ajuda enquanto quando se sentir que não vai dar conta sozinho do problema, junto do médico, junto do pastor evangélico, do padre, do orador espírita, do atendimento fraterno, do CVV. São coisas importantes, generosidades de Deus que Ele nos coloca à disposição. Não podemos jamais duvidar de que a ajuda do Pai Eterno nunca faltará, desde que nós tomemos a iniciativa de buscá-lo, aceitarmos algumas coisas que são inevitáveis na vida, mas são degraus que nós temos que escalar. Neste momento, não devemos ter dúvidas que, por mais difícil que seja a subida, mesmo que a pessoa ache que está sozinha, sem saída, os recursos de Deus o acharão. Bastará pedir e esperar. Falando sobre Dr. Galton, o construtor de futuros, e você que se interessou aí pelas perguntas que estamos fazendo sobre o Dr. Galton, construtor de futuros, temos também o Dr. Galton, o restaurador de passados. Procure aí no site do Sidney, www.sidneyfernandes.com.br. Você vai ler Dr. Galton, o restaurador de passados, e depois o construtor de futuros, e você vai gostar com toda certeza. Sidney, a pergunta de hoje é mais assim um relato, né? Conte pra gente um pouco sobre a conferência do Dr. Galton sobre o tema, Sidney, pensamento. Então, Theo, o Dr. Galton, independentemente da condição de médico, psiquiatra, espírita, ele é muito requisitado pelas universidades para proferir palestras, conceder entrevistas. E, em uma ocasião, ele foi chamado para bater um papo assim com os colegas que estavam se interessando pela eficiência do seu trabalho. O que significa isso? Normalmente, Theo, quando uma pessoa sofre um problema de depressão, as chamadas psicoterapias demandam tempo, muito tempo. Há casos aí de pessoas que passam 2 anos, 3 anos. Nós vemos, às vezes, os americanos falando em 7 anos de psicoterapia para poder alcançar o equilíbrio e superar os seus problemas pessoais, emocionais e ter uma qualidade de vida melhor. No caso do Dr. Galton, ele, utilizando-se da TVP, a terapia de vidas passadas, ele obteve muito sucesso, abreviando esse tempo de cura das pessoas. Então, ele começou a ser muito procurado. Que milagre que esse homem está fazendo para, às vezes, aí, num caso aí de 6 meses de trabalho, ele já conseguir resultados e, às vezes, até curas. Então, nessa conferência, o Dr. Galton, falando sobre o pensamento, ele começa citando o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um outro médico psiquiatra, esse que coordena a cadeira de Medicina e Espiritualidade da Universidade de São Paulo. Ele conversa sobre as atividades deste Dr. Sérgio e mostra um vídeo afirmando que a medicina está entrando no território do espiritual, admitindo que as forças espirituais estão se tornando coadjuvantes do ato médico. Ora, Theo, esta expressão aí é bastante forte. De repente, a medicina começa a admitir que o pensamento, a atitude, o comportamento da pessoa pode ajudá-la a se curar. Foi esse o começo da conferência do Dr. Galton. Mas amanhã nós voltaremos a falar um pouquinho mais sobre ele.
Comportamentos negativos podem afetar o nosso corpo físico, Sidney? Sem dúvida, Theo. Nós ontem citamos a entrevista com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico psiquiatra, que está desenvolvendo um grande trabalho e nos alertando de que as forças espirituais estão passando a ajudar a medicina. O médico que admite que o humor, a atividade, a atitude da criatura, ele está trazendo um grande aliado para o seu trabalho da cura. Uma das coisas importantíssimas a que a medicina está nos trazendo é exatamente o fato de o pensamento, o comportamento negativo pode modificar a nossa saúde, pode trazer distúrbios, mutilações em nosso corpo físico? Sim, a resposta é que nós não podemos considerar somente a doença, o efeito da doença. Temos que ver o doente como um todo psicossomático, se quisermos curá-lo definitivamente. Porque há médicos que ficam apenas, não por falha, não por má fé ou por má intenção, mas cuidando apenas dos efeitos, quando, na verdade, nós temos que nos reportar às causas das doenças. E os comportamentos negativos, pessoas que passam a ter no coração a falta de entendimento, a pessoa que começa a desenvolver atividades relacionadas com o ódio, o ressentimento, isso acaba por desestabilizar o equilíbrio magnético e começa a trazer comprometimentos orgânicos. Então é isso. Pessoas com falhas de caráter acabam virando uma espécie de atrativo, de um para-raios para as doenças. Ao passo que já se está comprovado pela ciência médica, Theo, pessoas religiosas que levam a vida a sério, que desenvolvem atividades produtivas, que pensam no semelhante, que sorriem, que estão de bem com a vida, que desenvolvem um trabalho de ajuda a doentes ou trabalham numa biblioteca, enfim, pessoas que são úteis à sociedade, pessoas que se comportam bem no trânsito, essas pessoas atraem forças positivas que mantêm o seu equilíbrio magnético e os comprometimentos orgânicos dão uma pausa. Então, quando nós fazemos o bem, pensamos o bem, nós temos mais saúde, tanto espiritual, emocional, quanto física também, Theo. Sidney, essa pergunta é muito interessante. Eu acredito que assim que eu terminá-la, o pessoal vai ficar ávido pela sua resposta, pela sua colocação. A medicina do futuro será preventiva, Sidney? Sem dúvida, Theo, é o futuro da medicina. Aliás, já falamos uma outra ocasião nesse programa dos chamados médicos descalços. São os técnicos lá da China que foram convocados para ajudar os médicos formados em virtude da grande população. Nós temos mais de 1 bilhão de habitantes na China e eles sempre procuravam prevenir as doenças. Ou com a fitoterapia, isto é, o uso de ervas para fazer remédios, ou através da acupuntura, eles consideravam importante prevenir, evitar as doenças, mais importante do que curar o doente. Aliás, eles se sentiam frustrados quando o seu paciente ficava doente. Achavam que eles tinham falhado na prevenção. A medicina do futuro, Theo, vai ser preventiva, principalmente em relação às reais causas das nossas doenças, que são os males de ordem emocional e espiritual. Já existe uma tendência mundial da ciência em se preocupar com os sentimentos do homem. Olha só, parece uma coisa estranha. A pessoa está com uma dor de barriga, vai preocupar com o sentimento, está com problema de pressão alta, vai verificar se ela faz o bem, se ela tem ódio no seu coração. Pois é, a verdade, Theo, é que dependendo
das emoções que nós alimentamos, surgem consequências positivas ou negativas. Pessoas que só falam mal da vida alheia, pessoas que guardam no seu coração o ódio, o ressentimento, que não se preocupam com o semelhante, só pensa em si, em mais ninguém, essas pessoas atraem consequências negativas e podem ficar doentes. Campanhas sociais, visitas a doentes, apoio a instituições socorristas, assistência a órfãos, são alguns exemplos. E eu vou mais além. Um telefonema que você dá, uma visita, um e-mail que você mande, tudo isso diz respeito a uma atitude positiva que vão se transformar em verdadeiros remédios do futuro para equilibrar o indivíduo, trazer alegria e, com isso, evitar males e enfermidades. Desta forma, Theo, apegando-nos ao bem, ao otimismo, ao sorriso, à bondade, nós conseguimos, sim, prevenir as nossas doenças e evitá-las. Jalovi, centro da cidade. Jalovi, altos da cidade. Empório Cultural Bauru Shopping e Shopping Boulevard Nações é onde você encontra Dr. Galton, o construtor de futuros. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Muito obrigado pela sua sintonia e um bom fim de semana para você também, Sidney. Muito obrigado a todos. Não podemos esquecer da Livraria SEAC, também da Livraria Espírita da USE, que fica ali na Rua Virgílio Malta. Elas também têm o meu livro, do Dr. Galton, aliás, todos os meus livros. Obrigado a todos e até a próxima semana. Que todos tenham um bom fim de semana. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.